Café Virtual. Apresentação: Regina Helena. Um programa da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Hoje nós vamos falar sobre a amizade. Quem é seu amigo? No dia 20 de julho de 1969, o homem chegou à Lua. E o argentino Febraro, ele enxergou nisso, uma união de esforços, a importância da amizade para a gente conquistar grandes coisas. E ele então sugeriu que todo dia 20 de julho a gente comemorasse o Dia do Amigo. Em 2011, numa assembleia, a ONU decidiu que o dia 30 de julho seria o Dia Internacional da Amizade, que todos os países que fazem parte da ONU estivessem comemorando esse dia. Bem, eu gostaria de começar lendo um poema de John Donne. John Donne, ele é um inglês e ele escreveu o poema intitulado Por Quem os Sinos Dobram, que diz o seguinte: nenhum homem é uma ilha sozinho em si mesmo. Cada homem é um pedaço de um continente, uma parte de um todo. Se uma pedra for levada pelo mar, a Europa fica menor. Assim, a morte de um homem me diminui, porque eu sou parte da humanidade. E por isso, nunca procure saber por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. Antigamente, quando alguém morria, os sinos tocavam, as janelas eram fechadas, as cortinas, dizendo da dor, da perda de alguém. Hoje, nós estamos vivendo um momento de pandemia no Brasil, em que nós perdemos mais de 80 mil pessoas. E nós não podemos banalizar a morte. Que nesse momento, nessa semana da amizade, a gente possa pensar nos nossos amigos, o quanto as pessoas são importantes para nós, o quanto que nós precisamos um do outro. Num momento de redes sociais, de Instagram, de Facebook, em que a gente tem centenas de amigos e de seguidores, Nunca o homem viveu tão só ou esteve tão só. Um dia, um homem de 53 anos, ele disse para nós: eu tenho muitas pessoas que me rodeiam, mas eu não tenho amigos. Sabe, meus amados, a opção de se ficar na solidão, de vez em quando, ela é boa para a gente meditar, ela é salutar. Mas estar sempre sozinho não é bom. Em Gênesis, Deus fala: não é bom que o homem viva só. Então, quem são, na realidade, os nossos amigos? Primeira coisa, os nossos familiares devem ser os nossos melhores amigos. São pessoas que a gente convive em todo o tempo, que nos ajudam na dor, na doença, pessoas que podemos estar juntos na escassez e na fartura. São nossos melhores amigos. Agora, a pergunta nossa é quais as características de um amigo? É lógico que fora também da família, nós podemos e devemos cultivar grandes amizades. Quais seriam, então, as qualidades desses amigos? A primeira delas seria aquele amigo que compartilha ideias, ideais, sonhos, a mesma fé, temor a Deus, a esperança da vida eterna. Versículo 3 diz: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Um bom amigo, ele é respeitoso. Ele respeita a privacidade, o jeito peculiar de ser do outro. Um bom amigo é confiável, você pode contar aquilo que vai na tua alma, no teu coração, os teus medos, seus sonhos, sem esperar que isso seja divulgado, sem esperar que um dia o que você compartilhou seja usado contra você. Em Provérbios capítulo 20, versículo 19, diz assim: o mexeriqueiro revela o segredo, portanto, não se meta com quem muito abre os lábios.
Um bom amigo, ele é parteiro de sonhos, ele anima você, ele estimula você a melhorar tanto na vida pessoal como no relacionamento com Deus, na vida profissional, né, em todas as áreas. Ele é parteiro e não cofeiro de sonhos. O cofeiro é aquele que, quando você tem uma proposta que é boa, que está dentro da palavra, que é interessante, ele pega, ele te desanima, ele fala, não vai dar certo, não mexe com isso não, né? Agora, o bom amigo, ele avalia de acordo com a palavra, ele tem a coragem de dizer para você quando ela está fora da palavra de Deus, né? Que você não deve fazer. Ele é uma pessoa que te admoesta, é uma pessoa que fala a verdade, que é sincera com você, né? Que muitas vezes nos confronta para a gente mudar o rumo que nós estamos levando, que não é muito bom. É muito importante isso, a gente ter alguém que não alisa a nossa cabeça, mas que fala a verdade, a elogia quando merecemos, né? Mas também que puxa, né, a orelha quando nós falhamos, quando nós pisamos, né, fora da rota, né? Em Provérbios 27, versículo 6, diz assim: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os peixes de quem odeia são enganosos. O amigo, ele é perdoador, ele sabe que a gente falha, que o outro falha, né? Às vezes o homem se sangra demais por causa de picuinhas, né? Ele fica com birra, fica bravo, fica com uma longa amizade às vezes destruída, né? Que nós possamos lembrar das coisas boas do passado e cultivar as amizades, saber perdoar. Muitas vezes a gente tem dificuldade, mas quando isso acontece, Deus nos ensina. Ele é mestre na matéria de perdoar. Tem nos perdoado tanto, não é verdade? E quando a gente ora o Pai Nosso, a gente pede assim, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. A gente está dizendo que nós somos perdoados na medida que nós perdoamos. Temos perdoado, temos sido perdoadores, que nós possamos realmente perdoar. Se tiver alguém que precisa do seu perdão, perdoe. Isso vai trazer libertação para o teu coração. Um bom amigo é aquele que está junto, torce, intercede pelo outro. E é tão gostoso, porque quando a gente ora por alguém e aquela pessoa conquista, né? Conquista aquilo pelo qual nós estávamos clamando, né? É uma cura, é passar num concurso, passar no vestibular, a gente torce junto, a gente se alegra, a gente pula junto, né? De alegria. É uma coisa que, quando a gente intercede, aquilo lá se torna nosso, os milagres se tornam nossos também. Um bom amigo, ele é um bálsamo, um aconchego, especialmente nas horas da luta, das dificuldades, né? Um bom amigo não nos abandona nas horas das lutas. Em Provérbios 17, versículo 17, diz: em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. A amizade interesseira tem fita curta na dor. Agora, a amizade verdadeira, ela dura por gerações. Davi, ele ficou muito amigo de Jonatas, e Jonatas, ele era filho do rei Saul, que perseguia Davi, e Jonatas, ele lutou por Davi, mesmo com risco de morte, ele ficou do lado de Davi. Quando Jonatas morreu e Davi, mais tarde, assumiu o trono de Israel, ele levou o filho de Jonatas, Mefibosete, para morar no palácio e o tratou como um filho. Assim fazemos, né, com os nossos amigos. Amigos duram por gerações. Tem uma amizade muito linda, que pouco é mencionada, que é a amizade de Onesíforo com Paulo. Onesíforo, com a sua família, moravam em Éfeso. E quando Paulo esteve em Éfeso, durante 3 anos, ele conheceu Onesíforo. E durante esse período, Onesíforo, ele se converteu a Jesus e ele foi um grande apoio para a vida de Paulo. E Paulo viveu tribulações imensas em Éfeso, ao ponto dele chegar a comentar em 2 Coríntios que ele viveu uma dor tão grande que foi até acima das suas próprias forças. Mais tarde, Paulo, ele estava em Roma. No ano 64, depois de Cristo, Roma foi incendiada e os cristãos começaram a ser perseguidos.
Paulo foi considerado o líder dos cristãos. Ele foi jogado numa cadeia suja, imunda. E lá naquela cadeia ele ficou junto com leprosos, junto com pessoas que estavam condenadas à morte. E ele se sentiu sozinho, abandonado. Mas ele lá naquela cadeia, ele escreve a segunda carta de Timóteo. E lá na segunda carta, no primeiro capítulo, versículo 16, ele fala: Timóteo, Onesíforo, soube que eu estava preso. Ele veio de Éfeso para Roma e ele me procurou exaustivamente por toda Roma, até achar onde que eu estava. Ele me trouxe conforto, ele me trouxe alento, né? Que amigo precioso que é Onesíforo, que amigo, né? Tremendo. Ele esteve ali junto com Paulo na sua prisão. O amigo não abandona o outro, coisa tremenda. Todos podem nos abandonar, mas o verdadeiro amigo, ele não nos abandona. E eu quero finalizar dizendo que um bom amigo, ele desperta bons desígnios no nosso coração, desperta sonhos, ele é parteiro desses sonhos, ele intercede, ele está presente em todo o tempo, né? E uma coisa mais linda é que lá em João 15, versículo 15, diz assim, Jesus: eu não vos chamo servos, porque os servos não sabem o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamados de amigo, porque tudo quando ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Nós temos um amigo precioso que é Jesus Cristo, e ele está junto ao Pai e intercede por mim e por você. Que coisa grandiosa! E ele diz que é nosso amigo porque ele deu a conhecer aquilo que ele sabia, que ele conhecia, que ele tinha experimentado com Deus. Ele compartilhou de Deus conosco. Que nós, como bons amigos, possamos compartilhar de Deus para os nossos amigos, que nós possamos realmente sermos amigos mais chegados que um irmão. Que Deus abençoe você e a sua vida, que você reflita quais são teus amigos, quais pessoas nesse mundo podem te chamar de amigo e contam com você. Que nós possamos realmente cultivar bons amigos e que Deus nos abençoe e que a esses amigos possamos compartilhar Jesus Cristo e o nosso Deus. Obrigada por me ouvir até aqui. Até a próxima, se Deus quiser.